Olá, queridos amigos, queridas irmãs, boa tarde para todos. É com muita alegria que estamos nessa tarde de sexta-feira, junto com vocês, para realizar mais um programa Chico Live Xavier. Eu sou o Carlos Alberto, aqui de Belo Horizonte, e hoje nós estamos nos reunindo para fazer o estudo de número 4, os primeiros conselhos para Chico. Eu gostaria de, nesse momento, vamos abraçar a todos vocês, amigos, que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, no canal YouTube, na plataforma Facebook, como também os nossos amigos do canal Gênesis. Gostaríamos de endereçar ainda um abraço para todos os companheiros ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Hoje, dia 20 de setembro do ano de 2019. Então vamos lá. Vamos pedir a Deus para que o nosso trabalho se faça de uma maneira produtiva, tranquila, de sorte que todos possamos, juntos, angariar mais um pouco de conhecimentos para o nosso momento de evolução espiritual. Que a nossa tarde se faça dentro dos planos elaborados pela espiritualidade que tem nos acompanhado, nos inspirado, nos tutelado nessa jornada evolutiva. E hoje, com o benefício que a doutrina espírita nos oferece, de sorte a nos dar a chave do conhecimento para que possamos abrir os portais da imortalidade em busca da nossa libertação espiritual. Eu gostaria de, nesse momento, pedir então que os amigos espirituais possam envolver a todos que se encontram em busca dessa sintonia com a rede do bem. O nosso trabalho, ele visa oferecer ou desenvolver um tributo a quem merece tributo, honra a quem merece honra. Uma expressão de Paulo em Romanos, no capítulo 13, no versículo 7. E no nosso espaço Chico Live Xavier, nós estamos aqui, portanto, em busca do estudo da vida deste que se tornou um grande exemplo, um trabalhador do Cristo, à luz do Espiritismo. Então ele é um exemplo para nós espíritas e para todos aqueles que estão abrindo seus corações para a mensagem da transformação moral e espiritual que passa a humanidade e que cada indivíduo que busca este encontro divino, por certo, vai beber na fonte destes exemplos, como do Chico Xavier, uma água pura que possa diminuir um pouco a nossa sede dos valores eternos. Pois bem, meus queridos amigos, o nosso estudo de hoje, o título é Os Primeiros Conselhos para Chico Xavier. Antes, eu gostaria de pedir a contribuição dos amigos do chat, que eu abraço em primeira mão a Vanessa, que foi a primeira que acessou, até a Alice, que é a última manifestação, todos vocês, a Nicole, a Regina, a Carminda, todos, que vocês se sintam acolhidos. E se o áudio e o vídeo estiverem chegando legal, eu peço que vocês dê aí um contributo, um retorno para a gente. Pois bem, amigos, por que os primeiros conselhos para Chico Xavier? Rapidamente,
vamos nos recordar que nos 3 primeiros encontros nós estamos trazendo os movimentos iniciais da vida do jovem mineiro, nascido na cidade de Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril do ano de 1910. No nosso último encontro, trouxemos uma entrevista concedida por Dona Carmen Perácio, que foi aquela companheira, esposa do senhor Hermínio Perácio, que auxiliaram a família Xavier naquele transe difícil da doença da irmã de Chico, Maria Conceição Pena, ou melhor, Maria Conceição Xavier. Depois de casada com o senhor Jaci, é que ela passou a assinar Pena também. A querida Tiquinha, que por sinal foi uma pessoa muito importante na vida de Chico Xavier, e que nós tivemos a oportunidade de trazer essas notas biográficas no livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção, publicado agora em maio pela editora M, lá de São Paulo. Então, trouxemos notícias que ficaram guardadas por décadas, com documentos que comprovam como que alguns aspectos da história ficaram velados e que agora eles vêm corroborar na construção desse legado biográfico de Chico e sua família. Até então, alguns biógrafos passaram noticiando algumas coisas da vida da família. E nós tivemos agora neste livro uma oportunidade de abrir muitas informações que vieram realmente a contribuir ainda mais com esse legado histórico que a posteridade, por certo, amanhã vai se debruçar, estudando o comportamento de um povo numa época. E no caso estes, que passaram a ser, inclusive, trabalhadores do espiritismo nas terras do Brasil. Pois bem, amigos, então Dona Carmen Perácio narrou como que foram os acontecimentos. A primeira reunião, o tratamento de Tiquinha, as vidências, a mensagem que foi assinada por um benfeitor espiritual. Então você que está acessando o vídeo pela primeira vez, dentro desse programa, que se interessar em conhecer o trabalho anterior, podem acessar na conta da Rede Amigo Espírita ou na conta do YouTube do nosso canal Gênesis. São canais irmãos. Pois bem, os primeiros conselhos, objeto do nosso encontro. E é necessário caminharmos contando com os detalhes que são mais relevantes da história. E existe um livro que ficou conhecido no meio espírita por ter sido, vamos dizer assim, quase que uma autobiografia da família. Cartas de uma Morta. Biografia, no seu sentido, das vivências no mundo espiritual de Maria de São João de Deus, a mãe do jovem Chico Xavier. Porque naquelas primeiras atividades mediúnicas, Maria João de Deus, especificamente a partir do dia 8 de julho de 1927, passou a se comunicar através da Dona Carmen Perácio, através de Francisco Cândido Xavier e também pela sua filha, irmã de Chico, a Tiquinha, que após o tratamento de sua enfermidade espiritual, iniciou a sua educação mediúnica.
mediunidade que ela exerceu até quase os seus últimos momentos de vida aqui na Terra. Conforme eu deixei registrado, junto com a filha da Tiquinha, a minha querida amiga Cidália Xavier, na obra que nós citamos anteriormente, Chico do Calvário, a Redenção. Pois bem, e estas mensagens se transformaram num livro. Foram reunidas e publicadas com o título Cartas de uma Morta. Mensagens da mãe do jovem Chico Xavier. Conforme dissemos, Maria de São João de Deus. Então nós vamos mergulhar na história, convidando vocês para que juntos possamos ir para Pedro Leopoldo, exatamente naquele ano de 1927 em diante. Lembrando que Cartas de uma Morta foi publicado no ano de 1936. Pois bem, amigos, nesta obra, nós vamos ter na sua apresentação um texto intitulado Explicação Necessária ao Leitor. E eu gostaria de, no nosso ciclo de leituras, contar com a paciência de vocês para que a gente possa trazer o próprio Chico Xavier falando de sua mãe e do livro. Texto assinado no dia 25 de junho de 1935. Fala Chico: as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas. Eu vou abrir um parêntese para deixar registrado uma descoberta que fora publicada, inclusive no Jornal Espírita Mineiro, da Federativa União Espírita Mineira, aonde nós trouxemos uma informação muito valiosa que obtivemos de um sobrinho de Chico, o querido Valdir Silva, filho de Lucília Xavier e Pacheco. Pois bem, o nosso querido Valdir nos contou, e depois nós tivemos essas confirmações, inclusive com o próprio Arnaldo Rocha, que privou da amizade, da intimidade de Chico, de 46, trabalhando semanalmente com Chico até o ano de 1959, quando Chico mudou para Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha é muito conhecido no meio espírita, que inclusive organizou 2 livros que foram frutos, mensagens psicofônicas na época do grupo Meimei, fundado por Arnaldo e Chico em Pedro Leopoldo, que ficaram então reunidos em 2 obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, a saber, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, leitura imperdível, livro imprescindível na biblioteca do estudioso do espiritismo, da mediunidade, das reuniões mediúnicas. Pois bem, então, o que Valdir nos contou? Que essa filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia se refere à avó de Chico Xavier. Ele está falando, embora não tenha nominado, ele está se referindo a Francelina Gomes. Francelina Gomes era uma escrava que, depois de liberta, ela inclusive foi morar em Pedro Leopoldo junto com sua filha, que casou com o senhor João Cândido Xavier.
Maria de São João de Deus, ela nasceu no ano de 1881. Então vamos continuar no depoimento de Chico. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada. Mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa que o havia de fazer oportunamente. E há pouco tempo, ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, estas cartas que estão contidas nesse livro. Pois bem, Chico ainda relembra: eu contava 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou. Mas, mesmo assim, nunca pude esquecê-la. E ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz. Comunico-me com ela e, ao seu espírito generoso, devo as melhores, ou os melhores instantes de consolo espiritual de minha vida. Aí estão minha mãe e as suas páginas. Aí o Chico ainda faz questão de dizer: elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Uma página de profunda emoção que nos chama a atenção para o cuidado de Chico na apresentação de sua mãe, o carinho para com essa genitora e o respeito com a sua memória. E diga-se de passagem, ele que vivera tão pouco tempo com ela, porque quando ela desencarnou, em 1915, conforme Chico, inclusive, explicita que a data 29 de setembro, Chico só tinha 5 anos. Então aquele órfãozinho teve muito pouco tempo de contato. Mas Maria de João de Deus, durante toda a vida dessa família, sempre foi um grande referencial. Então as irmãs mais velhas de Chico tinham muitas histórias. E Chico, quando se recordava da mãe, ele repassava essas histórias ou algo que ele também se lembrava. Eu gostaria de pedir a oportunidade para os nossos amigos que coordenam esse projeto de, na próxima atividade, quem sabe na semana seguinte, eu vou trazer uma palestra que foi proferida pela Tiquinha, Maria da Conceição, que era 2 anos mais velha que Chico. Palestra que foi proferida, salvo engano, no ano de 1971, no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, localizado na rua Aquiles Lobo, número 52, por ocasião do aniversário da Mocidade Espírita, que tem como patrono espiritual Maria de São João de Deus. E dentro das chamadas coincidências da vida, o Grupo Sheila foi a minha primeira casa, que eu costumo carinhosamente dizer que é a minha casa-mãe. Quando, em outubro de 1987, eu subi aquelas escadas para ser abraçado por muitos amigos da terra e do mundo espiritual, e ali eu fui ser apresentado para Allan Kardec e essa doutrina maravilhosa. Então, Maria de São João de Deus é reverenciada todo ano na Mocidade Espírita,
e eu já tive inclusive a oportunidade de fazer algumas palestras nestas comemorações. Pois bem, então essa palestra foi registrada e foi publicada pelo biógrafo de Chico, Ranieri, que nós também reproduzimos no livro de nossa autoria, publicado no dia 24 de junho do ano de 2006, por ocasião do aniversário da Federativa A União Espírita Mineira, que na época nós éramos muito atuantes no movimento de unificação. Uma festividade que foi registrada e se encontra na internet. Um vídeo com a palestra de Honório Onofre de Abreu, tendo eu e Arnaldo a oportunidade de autografar centenas e centenas de livros naquela tarde e noite, que fica guardada no nosso coração. Então, nós replicamos essa palestra, que foi publicada também por Ranieri. Então, se vocês toparem e os benfeitores permitirem, posteriormente, na próxima semana, nós vamos trazer essa palestra e comentá-la com você. Mas nos primeiros conselhos a Chico Xavier, Maria de São João de Deus, nesta obra, Cartas de uma Morta, especificamente foi relocado a mensagem para se tornar o capítulo de número 98, aonde Maria de São João de Deus, já quase no final do trabalho, vai falando para Chico, quase que despedindo, falando sobre essas cartas despretensiosas, que conforme ele tinha pedido, a mãe atende como a trazer as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo. Aí Maria João de Deus continua dizendo: por mais que me esforçasse, não pude ser fiel nas minhas descrições referentes ao aspecto que forma os ambientes dos desencarnados. Objetos e panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas da Terra. É natural que permaneçam alheios à compreensão do homem e daí surgem a dificuldade para que a alma liberta se manifeste, com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Aí ela vai continuar falando que as páginas refletem nos panoramas, etc. Aí por fim ela diz: ao fim dessa série de minhas elucubrações, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e ao caridoso guia, que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Nos momentos em que me aproximava de ti, Chico, para escrever, sentia-lhe a salutar influência, ditando-me trechos inteiros para que eu os transmitisse com a fidelidade possível. Vezes inúmeras, corrigia a pobreza das minhas faculdades de expressão, e a ele devo o que pude grafar por teu intermédio. Olha que interessante ler esse trecho. A princípio eu ia entrar diretamente na orientação, no conselho que a mãe tinha ao filho. Mas, meio que por acaso, fui lendo alguns parágrafos que antecedem o conselho. E aí nós temos que aproveitar, já que aconteceu. Porque quando Maria João de Deus vai dizer que tudo que ela trouxe, na verdade, as exposições das ideias foram auxiliadas por um guia. Ela não dá um nome. Nós podemos fazer uma ilação, mas é pura especulação, que era o próprio Emmanuel. Se recordam, na última semana, quando lemos a entrevista da Dona Carmen, que afirmara que tinha identificado a presença de um sacerdote muito antes dele se comunicar naquelas reuniões, e que depois ela veio a saber que era o Espírito Emmanuel.
Então, Emmanuel, como coordenador desse projeto, acompanhou o Chico Xavier na sua chegada aqui na Terra, nos seus primeiros anos. E por uma dedução mais do que básica, ele contribuiu, inclusive, vamos dizer assim, na condução dos primeiros passos desses familiares. Por quê? Ali estava instituído um projeto para que aquela família se tornasse um berço e que recebesse espíritos com missões bem específicas. E no caso, Chico Xavier, envolvido por aquele contexto de afinidades, porque o Chico não reencarnou por acaso naquele grupo. Muitas identidades, muitas aquisições dos seres em se tratando de relação, de atração, de amor, porque é assim que se dá o projeto da evolução. Por mais que os ambientes em alguns momentos sejam hostis, e é natural que sejam, ou que tenhamos as dificuldades no caminho, todos os espíritos estamos sob o beneplácito, o amparo de grupos espirituais, de famílias. Ninguém está só. Então nós temos amigos na Terra e no espaço. Então Emmanuel aqui, já naturalmente, com a desencarnação de Maria João de Deus, que estava no projeto, isso fica patente para nós também, sob o ponto de vista da necessidade que a orfandade se apresentasse para todos os filhos, os irmãos, para que eles pudessem viver ali naqueles primeiros tempos os grandes desafios do caminho, e perder em tese a mãe, sem sombra de dúvida, é uma dor gigante para qualquer filho. Lembrando que a mãe representa o sagrado na nossa vida. O sagrado, numa definição muito interessante, o sagrado é a função que dá sentido à vida. Então a mãe fala sobre isso, na sua presença, na terra ou no espaço, estimulando que os ideais se desabrochem. Pois bem, e é muito interessante porque essa orfandade acabou contribuindo, inclusive, para que, no caso, os familiares, e especificamente Chico, Maria Xavier, a Zina, a Geralda, o José Xavier, aqueles irmãos que inclusive foram trabalhar no Espiritismo, fossem tocados pela dor para trabalhar nessa ambiência psicológica, mental, espiritual, energética, de emoções, para diminuir a dor dos semelhantes, cuidando das próprias dores. Então esse ponto dessa orfandade é um dos registros de maior importância na trajetória, aqui agora, do médium Xavier. Lembrando que ele, durante toda a sua vida, desenvolveu uma virtude chamada empatia, o se colocar na posição do outro para tentar compreender e atuar de forma fraterna, amiga e solidária, para diminuir o impacto. Então, como que você pode ajudar se você não se coloca na posição daquele que está com as lágrimas serpenteando as faces cansadas? Não é? Então, é muito interessante a gente pensar nesse aspecto. Então a mãe volta, auxiliada por um espírito que vai, inclusive, não só respaldar a sua comunicação, mas também qualificar a sua performance. É o trabalho
conjunto dos espíritos conosco, para diminuir nossa ineficiência, para oferecer os elementos que não possuímos, mas sem tirar de cada um a oportunidade de se descobrir, de se habilitar, de se interessar. É uma lei que o próprio Emmanuel poeticamente trata em várias das suas mensagens, mas eu vou citar apenas a introdução do livro Paulo Estevam, quando ele fala sobre a lei de colaboração mútua e universal. Não podemos, afirma Emmanuel, falar de Paulo sem falar de Estevão, sem falar de Abigail. Então, para falar de Francisco Cândido Xavier, é impossível para quem está procurando compreender o Espiritismo não valorizar, entre aspas, as peças de todo o quebra-cabeça. Porque o Chico não caminhou sozinho. E quando a gente entra nessa senda, inclusive de supervalorizar a personalidade do Chico, nós estamos contribuindo, lamentavelmente, para o descrédito, para a desconfiança, ou para uma exaltação ufânica que é destituída de qualquer lógica doutrinária. Herculano Pires, o grande espírita, filósofo, professor, e no dizer do Espírito Emmanuel, através de um depoimento de Chico Xavier, Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Então Herculano Pires tem vários livros, e como A Hora do Testemunho, que é um trabalho que ele desenvolveu junto com Chico Xavier na época que estava havendo uma adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós vamos encontrar em vários momentos Herculano Pires falando sobre a maneira triste que os espíritas empolgados tratavam o médium Xavier como se ele fosse um deus, um oráculo que representasse as divindades. E na verdade, Chico Xavier, como todos os médiuns, são lidadores que se esforçam para serem intermediários, procurando, acima de tudo, se anular, sem perder os seus valores. Aliás, elaborando, desenvolvendo, qualificando, pelo próprio contato com mentes superiores. Então, nós estamos aqui para prestar tributo e honra, conforme lido no primeiro momento do encontro, a Chico Xavier, mas também a todos que fazem parte do processo. Se não for assim, não tem sentido a gente fazer um programa Chico Vida, Chico ao vivo Xavier, Chico Live Xavier, para usar um termo técnico da internet, mas nós queremos trabalhar a ideia da vida, a ideia da dinâmica, a ideia do grupo, a proposta da família, da despersonalização, porque o que deve ser priorizado é a causa, é a essência, os valores, os princípios éticos, morais, a doutrina espírita, no caso, nós que somos espíritas. Então, estamos aqui diante de um ser, a mãe, que desencarna, que vai ser acolhida no mundo espiritual, vai viver as suas experiências conforme o livro ele apresenta para nós, e quem sabe a gente pode até futuramente trazer aqui algumas experiências de Maria de João de Deus para corroborar com este desenvolvimento do pensamento. Mas ela volta apoiada para cuidar dos filhos e possivelmente sem ter o alcance que essa mensagem hoje atravessaria século para ser estudada por um número enorme de pessoas. Porque são palavras singelas, cheias de emoção, de vida, de espiritualidade. Porque se você entra no painel como um sensitivo, diante de uma letra, ou seja, um leitor que está procurando compreender o pensamento de um escritor, de um autor,
Você abre possibilidades extraordinárias de captar o que, inclusive, o próprio autor, que acaba sendo um instrumento também, registra das esferas dentro desse plano de decodificação. Então você, Maria João de Deus, foi decodificando, Chico foi interpretando, colocou no papel e isso vai se multiplicando. A ideia está sendo compartilhada. Então dê um like, dê um joia, é quando você reconhece, você honra, você consagra aquele processo. Quando você divide, compartilhe o vídeo, você está, na verdade, sendo grato àquela mensagem que bateu e que te ajudou, que te inspirou, que te consolou. Então por que não compartilhar? Agora, não compartilhe só na base, então tá, vou compartilhar. Não, avalie primeiro se é bom. Agora, se foi bom, compartilhe de vida. Isso é gratidão. Acione o sininho. Eu estou aproveitando aqui para brincar com vocês. Acione o sininho das notificações. Ou seja, fica atento, porque tem coisa boa acontecendo. Ou pode vir a acontecer. E se você não estiver atento, você não vai perceber os conselhos salutares, produtivos, que podem te ajudar. Maria João de Deus vai dar o conselho para o filho. Possivelmente, meu filho, mais tarde prosseguirei escrevendo algo de novo. Contudo, enquanto se calha a minha voz, continua desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. Nós sabemos o quanto tens sofrido no cumprimento dos teus deveres mediúnicos. Ele começou em 27, oficialmente. Aqui está no ano de 35. Eu tinha 7 aninhos. 7 aninhos de trabalho e era uma luta, viu, gente? Continua desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao salário do bom trabalhador. E qual é o salário do bom trabalhador? A paz, a realização. E quando ela diz, nós sabemos o quanto tem sofrido, a definir a proteção, o envolvimento, o carinho dos benfeitores com todos aqueles que estão na jornada. Sacrifícios, dificuldades e provações. Inclusive os espinhos aguçados que polvilham as tuas estradas. Tudo isso representa o meio de redenção que a magnanimidade do Senhor nos ofereceu na terra para o nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência. Suporta com coragem os reveses. Só estava começando, amigo. Exerce o teu ministério, confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Ser pobre, pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Na sua taça envenenada, muitos têm perdido a existência feliz num plano espiritual, como se estivessem embriagados com um vinho sinistro. Esses 3 parágrafos
são de uma beleza. Palavras sintéticas, palavras impregnadas de energia e de carinho, de uma mãe atenta. Eu estou vendo um comentário da Nicole Moreira. Aliás, uma pergunta. Beto, Chico chegou a ter a dimensão do trabalho incrível que ele deixaria? Amiga Nicole, a dimensão do trabalho incrível que ele deixaria? Por certo não. Por certo não. Ele tinha uma tarefa. E que dependeria de vitórias pessoais. A cada dia, um novo desafio, uma nova descoberta. Os espíritos vão contando com a adesão voluntária, consciente e responsável ao trabalho. E à medida em que o trabalhador dá o resultado, novas tarefas advirão, porque ele está se habilitando e adquirindo confiança dos tutores. Ele reencarnou com uma missão, com uma mediunidade que, na verdade, é uma mediunidade que veio sendo trabalhada no tempo. Porque a exuberância mediúnica do Chico, as aptidões que ele tinha da clarividência, da capacidade de acessar, por exemplo, o passado, chamado retrocognição, e outras aptidões, como, por exemplo, a ectoplasmia, a cura, que ele nem teve tanto tempo para que esses trabalhos fossem, vamos dizer assim, divulgados. Mas a materialização de espíritos é um fenômeno muito, muito especial. Isso define que, sem que a gente entre em devaneios, mas o livro dos médiuns vai nos mostrando que foi um trabalho que foi projetado no tempo, mas que dependia, repito, das respostas. Porque a cada um segundo as suas obras. Ninguém reencarna com um edifício pronto. Aliás, constrange. Isso traz dificuldades. E o Chico, a vida toda, demonstrou com muita clareza que ele tinha suas inseguranças, ele tinha suas dificuldades, ele era um ser humano. Os depoimentos do Chico, embora esparsos, eles vão dizendo que para ele, muitas vezes era sofrimento, era constrangedor. Quantas vezes ele dizia, eu tenho dúvida. Ele tinha dificuldades algumas vezes de falar os nomes dos desencarnados com medo de estar sob influência de espíritos brincalhões. Então muitas vezes ele costumava ir nas beiradas, etc. Até que ele falava assim, graças a Deus o senhor está confirmando o nome que eu disse, porque eu estava com dificuldades. Então nós temos que, como pesquisadores, nós temos que agir com misericórdia para não tecer um comentário que venha trazer, como eu disse anteriormente, dúvidas ou desconfiança em função de um trabalho de um homem que deu a vida pelo que ele fez. E essa sua pergunta, Nicole, ela é muito especial, muito especial. Porque aquela história de 30 livros, depois mais 30, depois 100, até que sua vida foi desapropriada e não sabemos quantos livros você vai construir. Tudo aí vai definindo aquilo, etapas. Ele foi dando resultado, então toma mais. Vamos lá, vamos ver até quando você aguenta.
incansável, ele tinha energia, ele tinha uma resistência que, por certo, até sob o ponto de vista ectoplásmico, energético, ele era sustentado também, não era só ele. Quantas vezes Arnaldo Rocha nos contava que, por exemplo, após as atividades, ele ficava com pena do Chico, do tanto que o Chico suava e perdia peso nas atividades. Mas ao terminar, ele ainda tinha fôlego para conversar com as pessoas até altas horas. Isso deixava as pessoas impressionadas. Então é muito complexo você afirmar que era só ele, que ele estava sendo sustentado para dar conta de tantas coisas. E isso não entra no mérito. No mérito. Porque o que é o mais importante foi o legado. Não é? Então entrar na discussão se era só ele, se ele sabia, não sabia, é especulação. Aí você vai entrar no território da crença, que fomenta alguns debates improfícuos, ou que alimentam crenças que são pura fantasia, porque não vai haver nenhuma prova. Então eu acredito, o outro não acredita, e aonde que nós vamos? Lugar nenhum. O que é importante nós valorizarmos, sob o ponto de vista do tempo que passou, olhando para 1935, olhando para o ano de 1955, quando, por exemplo, nós vamos nos deparar com a história de Ambrosina no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o próprio Chico, sob o pseudônimo de Ambrosina, nós vamos verificar que foi questionado. André Luiz pergunta, diante daquele médium espetacular, nossa, que mandato mediúnico, mas ela pode desistir daqui para frente? Pode. Resposta dos espíritos, pode sim. Só que daí para frente, da desistência, não garantimos qual será o futuro dela, porque ela vai perder o respaldo. Não é? Então, o humanismo e a humildade envolve N questões, Nicole. N questões que geralmente, quando a gente entra nesse mérito, a tendência é que a gente fique na periferia. Ou do endeusamento, ou da desconfiança. E não é esse o propósito. Nós estamos diante de uma mãe que está dando um recado. E o primeiro convite da mãe foi, olha, a sua mediunidade é como uma harpa. Harpa melodiosa. Não foi só harpa, é uma harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. Então, Nicole, está sendo dado um convite, um recado. Se receber favor, ela enferruja. Então significa que esse alerta aqui é porque existia risco. A vaidade. A mãe continua dizendo, ser pobre. Ser pobre. Gente, eles eram paupérrimos. Eles não tinham muitas vezes o que comer. O pão lá, vou contar uma história engraçada para vocês. Arnaldo Rocha que me contou. Chico tinha mania. O pão era mergulhado no café. Ou no leite, seja no que for. Aí o Arnaldo brincava. Ó Chico, mas para que isso? Aí ele disse, meu filho. Ele chamava Arnaldo meu nego. Meu nego. Aí ele dava um soco na mesa assim e falava assim, quando a gente, nos primeiros tempos, o pão era assim, ó, dando soco na mesa, para dizer que o pão, ele era, eles recebiam doações, restos de pão, pão vinha duro, pão dormido, a gente fala assim, né? Eles eram pobres, 9 filhos, seu João Cândido,
Olha que luta. Ele casou a segunda vez com Cidália Batista. A mãe está dizendo: ô meu filho, você é pobre. Ele já era. Ele era paupérrimo. Por que a mãe está falando isso? Agora o interessante é porque ser pobre pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. Então ela volta a falar da dor e usa Jesus como exemplo. Ser pobre como ele. Ser pobre com dignidade. Ser pobre com aceitação, com obediência, com resignação. E olha, tu é pobre. Não queira enriquecer então não. Então não vai nessa toada. Que essa harpa melodiosa possa entoar uma cantiga de esperança num ritmo da prudência, mas sobre o benefício da fraternidade, dos sentimentos, da alegria. Aí vem aquele e pergunta: mas por que a mãe teve que falar com esse tom sobre esse assunto com um menininho, um jovem? Gente, ele está com 25 anos aqui. Você se recorda quando tinha os 25 anos? Ou você que tem 25 anos, talvez você não tenha essa noção exata. Quem já passou sabe. Com 25 anos você está vislumbrando a vida ainda. E conta a história, os registros, que Chico Xavier, desde criança, sempre foi muito humilde. Sempre foi muito simples. A mãe jogou palavras fora. Ela jogou aos ventos. Por que a mãe fala sobre isso? Pois bem, meus queridos amigos, parece tolas palavras. Um espírito, uma mãe, alguém pode dizer, excesso de zelo. Ela está no mundo espiritual, sobre o envolvimento de um espírito de alta envergadura, que é um guia, que está ajudando ela aqui, que conhece o projeto Chico Xavier, o projeto da vida, o que estava por trás, o que estava sendo arquitetado. Por que ela disse isso? Porque você está querendo que eu fale, eu vou falar. Eu estou dando volta, porque eu estou na harpa melodiosa, ouvindo na sintonia do cuidado. Porque o passado do Chico configura aqui dois aspectos. Sob o ponto de vista da mediunidade, Chico foi médium em outras existências. Inclusive, porque a aptidão, ela não é dada de fora para dentro. Ela é desenvolvida. Ok? Então todos somos médiuns e vamos desenvolvendo as percepções, as aptidões, de acordo com a nossa performance, ok? Então, é muito natural, costuma ser comum os médiuns de hoje terem sido médiuns no passado, ok? Lidando com a mediunidade de várias maneiras, religiosamente ou não, sobre o benefício do egoísmo ou não, não importa, é aptidão. No caso Chico, depoimentos dele para amigos que na época prestavam atenção, alguns catalogavam, outros confirmaram por memória, mas nós temos hoje elementos suficientes para compreender a lógica dos fatos. Chico foi médium várias vezes, sendo que em alguns casos não com o exercício efetivo da mediunidade, mas com a percepção de uma forma ostensiva e deseducada. Então nós podemos nos referir ao século XVI, quando Chico vivia na nobreza e era uma médium, de nome Joana de Castela, filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos. Conheçam a história, ou quem se interessar, pesquise, mas cuidado com as biografias, que elas são tendenciosas, algumas políticas.
escritas sobre a influência de historiadores que estavam querendo manter ou manter mesmo os privilégios do rei. Então, era melhor dizer que Joana era louca, até por falta de elementos também, do que tentar estudá-la sob o ponto de vista psicológico. Tem uma bela biografia de Linda Carlindo, que é uma das que eu mais aprecio, porque ela vai falar da pessoa humana Joana. Mas nós podemos, a título de informação, um dia eu farei um estudo da mediunidade de Chico em Delfos, na época da Grécia Antiga. Vou trazer alguns elementos para vocês, que fazem conexões de uma forma muito legal com a trajetória dele na última existência. Mas nós queremos falar especificamente do século XIX, quando Chico viveu como uma menina que desenvolve ou que desabrocha a aptidão mediúnica na adolescência. Ela era filha de judeus, vivia em Paris, e o nome dela era Ruth Céline Beguet, que depois passou a usar o codinome de Ruth Céline Jafé, porque ela se torna uma médium profissional, que era comum naquela época. E um dia a gente pode entrar no mérito dessa história. Mas o que vale para a gente é o seguinte, que Ruth Céline Jafé se complicou e se arrependeu posteriormente, no que remonta aos seus interesses que se desviaram. Antes, médium, instrumento de pesquisadores, de filósofos. Desde 48, por exemplo, até o ano de 55, na casa do Sr. Rusteng, tendo sido uma médium que teve um papel muito importante na resposta dada pelos espíritos à pergunta dos filósofos, que se tornou um caderno extenso, chamado Caderno de Brochuras, que foi parar na mão de um educador que, desde 1855, passou a frequentar aquelas reuniões. O nome dele, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. E aí essa história tomou um rumo muito legal sob o ponto de vista da codificação do Espiritismo. Mas a conduta da Ruth Céline, depois em querer exigir reconhecimento, trouxe para o psiquismo uma dose de arrependimento. E nessa existência, Chico buscou neste ensinamento, nesse conselho de sua mãe, uma base muito importante para que ele, obviamente, quando jovem, pudesse passar ou tendo passado por alguma tentação, algum chamamento, algum desejo, alguma paixão que brotou, ele se manteve fiel, incólume a estes conselhos, gente. Isso é muito importante para a gente pensar sobre o ponto de vista da fidelidade, do comprometimento. E é nesse ponto que nós nos curvamos à sabedoria que foi desenvolvida por Francisco Cândido Xavier. Mas a mãe conclui o ensinamento dizendo: não encares, meu filho, a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. Reflete que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Se a verdade tem exigido, gente,
1935. A verdade tem exigido, tinha 7 anos. O que são 7 anos? Diante de tantas descobertas, ele não tinha, nessa época, a dinâmica de trabalho que ele passou a ter com o tempo. Então, desde essa época existia um nível de verdade, ou melhor, de exigência. E o interessante, porque o texto está escrevendo, reflete que se há verdade com V maiúsculo, que verdade é essa? Está se referindo a uma proposta? A essência da doutrina espírita? Está se referindo ao Espírito de verdade? Ao Espírito verdade que é Jesus? Amigos, a gente lê e costuma não entender. E graças a Deus se não temos ainda elementos para isso. Porque como falava Platão, é preferível o ignorante não saber, quando ele não tem escrúpulo. Porque podemos destruir o mundo quando acessamos determinadas verdades. A história da humanidade é pródiga disso. Os grandes exemplos, os tirânicos, os ditadores, todos aqueles que fomentaram a decadência da sociedade em algum ponto da história, eram pessoas muito inteligentes. Então, o Espiritismo nos ensina a desenvolver o intelecto e a moral para e passo. Considera tudo isso e não te desvies da humildade. Nos tormentos transitórios da sua tarefa, lembra-te que és assistido pelo carinho dos teus guias intangíveis. Nas noites silenciosas e tristes, quando elevas ao ilimitado a tua oração, nós estamos velando por ti e suplicamos a Deus que te conceda fortaleza e resignação. A vida terrena é amarga, mas é passageira. Adeus, meu filho. Dentro de todas as hesitações e incertezas do teu viver, recorda-te que tens nesse outro mundo, para onde voltarás, uma irmã que deixou na terra o mesmo coração, extravasante de sacrifício e amor. O mesmo coração, extravasante de sacrifício e amor. Amigão, amiga, é de tocar no nosso coração essas notas melodiosas de uma harpa utilizada por mãos tão benditas, verdadeiros representantes do Altíssimo. Cada um na sua dimensão, com suas possibilidades. Quando falamos em despersonalização, nosso interesse não é ficar cultuando mito, desenvolvendo fantasias ou lendas. Nós queremos fomentar um conhecimento que possa nos colocar diante do que é real e não transitório, do que é definitivo, e que a traça e o ladrão não vão nos tomar. Estes exemplos, essas histórias objetivam, portanto, nos colocar vigilantes, para que a gente não permita que o bem precioso, que é o desejo de servir despretensiosamente, seja substituído pelo atendimento às nossas vaidades.
o que nos faz sofrer, desenvolvendo imperfeições. Eu gostaria de, nesse dia, nesse momento final, abraçar a todos de coração, vocês que estão conosco vibrando por essa causa. Estudar o Espiritismo, trazendo Jesus para o nosso dia a dia, para que, acima de tudo, possamos nos tornar pessoas melhores. Meus bondosos irmãos, eu gostaria de encerrar o nosso encontro dizendo: Ave, Cristo de Deus, Ave, glória da vida. Fala, ainda, Senhor, a terra empobrecida, do celeste esplendor da glória a que te elevas. Ave Cristo, Ave Cristo, Senhor. Esteja com todos nós, nos concedendo oportunidades para que a gente possa avançar mais um pouquinho. Que a paz se faça nos corações de todos. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhem, se inscrevam no canal Gênese, no canal da RAI, e vamos fomentando o bem. Muito obrigado, e assim eu me despeço, convidando vocês ainda para o estudo de amanhã cedo, quando direto da FEAC nós vamos fazer mais um programa, o estudo do Apocalipse. Boa noite para todos. Valeu!